Amadas e amados, nosso módulo bônus, explicando rapidamente para vocês, pessoal. Minha intenção não é ficar uma coisa longa, que só mesmo para vocês saberem os critérios de correção da redação do Enem, pessoal. E por que é importante vocês saberem, tá? Porque, como vocês sabem, vocês vão ter a devolutiva da nota de vocês e da nota por critérios. Vocês não vão ter uma redação corrigida, né? Com os seus erros envolvidos, com comentários do lado, né? Como geralmente se faz na escola, por exemplo, em alguns cursos pré-vestibulares, né? Não, vocês não vão ter isso, pessoal, né? Vocês vão ter a redação pura como vocês fizeram, simplesmente com notas dos critérios e os comentários por critérios, como vocês, né? Como muitos de vocês já sabem, tá, pessoal? Por isso, até não critiquem quando vocês estão na escola, né? Ou então em algum curso que faz esse tipo de dinâmica. Eu defendo esse tipo de dinâmica, tá? Que você receba a redação limpa com a nota de critérios e com os comentários por critérios, para que você tenha o alto conhecimento, a alta visão. Vamos lá. Amadas e amados, vamos para o nosso módulo bônus, que quero ser bem dinâmico, bem rápido, pessoal, mas para trazer para vocês os critérios de correção da redação do Enem. E por que eu estou trazendo, pessoal? Porque, como vocês sabem, vocês terão a devolutiva da redação do Enem, né? E como é que é essa devolutiva? É a nota final e a nota por critérios com comentários por critérios, mas comentários generalistas, não é um comentário do seu texto especificamente. É um comentário que o Enem, que o INEP faz de forma generalista daquele critério, tá? E dependendo da nota. E como vocês sabem, pessoal, são 5 critérios, cada critério vale 200 pontos, né? Então ele já tem os comentários prontos para quem tirou 160, 120, 80, né? 40 e, Deus me livre, vamos nem falar outra nota, né, pessoal? Então, vejam, ele já tem esses comentários prontos e você tem que receber. E, pessoal, por isso que, assim, algumas escolas e alguns pré-vestibulares fazem esse tipo de dinâmica, né? Devolvem para você a redação sem nem nada marcadinho, sem aquela coisa que, às vezes, muitos de vocês estão acostumados com o erro envolvido, com o comentário do seu argumento. Você não vai ter isso. Eu até defendo esse tipo de prática de entregar tudo como você promoveu a redação e essa devolutiva com nota de critérios e comentários dos critérios. Para quê? Para que você procure os seus erros, para que você tenha um autoconhecimento dos seus erros. Ora, no Enem é assim, você tem que ter essa dinâmica, né? Até para que você queira depois entrar na justiça, o Enem só entrando na justiça, para você ter uma revisão, mas em outros vestibulares, né? Muitos vestibulares, muitas universidades abrem para uma revisão para que você tenha o conhecimento. E os outros vestibulares, então, poucos dão até devolutivo, né? Só dão uma nota final. Então, assim, pessoal, é importante vocês saberem os critérios. Então, vamos lá, os 5 critérios do Enem. Lembrando, cada um vale 200 pontos, né? E você só pode perder de 40 em 40. Vamos tentar entender isso daqui a pouquinho, tá? Critério 1, pessoal, língua portuguesa, né? O critério de língua portuguesa, o que vocês têm que estar atentos aqui? Ortografia, pontuação, acentuação, concordância, regência e a formalidade. Muitas vezes, gente, tem gente que pega a redação toda, bota até o professor de português para corrigir, você não tem nenhum erro gramatical. Mas o corretor achou que você teve alguma informalidade, você não foi formal aqui em alguns momentos, né? Veja, uma coisa é coloquialidade, outra coisa é informalidade, né? Coloquialidade é um erro, né? Coloquialidade, né, pessoal? Vamos falar direito aqui. Pelo amor de Deus. A coloquialidade é algum erro que abrange um desses elementos, tá? A informalidade é quando não foi a palavra que deveria ter sido usada ali. Então, isso também pode perder ponto no critério 1. Gente, agora, muita gente me pergunta assim, mas eu errei em um acento. Vou botar aqui, perdi 40 pontos? Não, provavelmente a gente chama de perdeu 20. Não tem a perda de 20 pontos, né? Mas é o 20 mais 20, né? Esqueceu um acento, esqueceu mais 2 acentos,
esse combo de 3 ali tira 40 pontos. Só que a gente não tem, gente. Isso aqui é uma inferência, isso aqui vai depender da palavra, vai depender do caso. É, infelizmente, muito subjetivo. A gente não tem assim, 2 acentos menos 40. A gente não tem essa determinação, não tem nenhum manual que aponte isso para essa determinada perda de pontos, tá? Então, assim, o que eu digo que é subjetivo? Às vezes é uma palavra simples, exemplo ridículo aqui, tá? Vovô, você esqueceu o acento de vovô, tá? Então, é uma palavra básica demais, e aí você esqueceu o acento de vovô, não pode esquecer o acento de vovô, porque é uma palavra básica. E aí pode te tirar 40 pontos. Mas, sei lá, a obsolescência, você esqueceu o de obsolescência, já não é um acento tão tranquilo assim, já é uma palavra mais complexa e tudo mais. Pode ser que não perca 40, perca 20. Enfim, é muito subjetivo essa questão de perda de pontos, pessoal. O ponto do critério 1, isso está lá no edital, que se você tirar 0 no critério 1 de língua portuguesa, você errar tudo, você perdeu tudo de critério 1, você também zera a redação, tá? É o único critério que tem essa observação. Agora, eu nunca vi, pessoal. Nunca vi nenhum dos que por mim passaram tirando 0 no critério 1, zerando a redação inteira. Claro que a gente já viu 0 na redação, graças a Deus, nenhum dos meus alunos, mas os casos de 0 estão muito mais ligados à fuga ao tema ou a outra estrutura de texto do que a parte de língua portuguesa, tá? Apesar de ter textos realmente muito, muito feridos na questão da língua portuguesa, certo? Mas aí é outro papo, né? De diferenças de prova no sentido de feitura de prova pelas diferentes classes. Aí outro só que tem nada a ver com isso aqui. Bom, pessoal, então tá aqui, critério 1 explicadinho para vocês, tá? Beleza, pessoal? E claro, desculpa, eu tenho que me explicar, pessoal, para não falarem, eu tô falando de, infelizmente, diferenças de oportunidades, né? Isso que a gente está falando. Vocês estão tendo essa daqui, divulguem, né? Quem sabe a gente até não consegue fazer aí uma ajuda, né, a quem precisa de levante aí para a redação do Enem, certo? Ficou aí meu dever social aqui na redação. Desculpem o parênteses, vamos voltar para cá. Então, pessoal, estrutura e adequação ao tema, pessoal, que é o critério 2, que é muito simples, né? É você respeitar todos os elementos da estrutura, todos os módulos que vimos aqui no nosso curso, né? Na nossa parte de redação, tá? Se você respeitar todos esses elementos, você tem critério 2 e adequação ao tema, ou seja, que o texto seja dissertativo, argumentativo com os seus elementos estruturais e que você, dentro dessa estrutura, dentro desses elementos, você tem inserido o tema, tá? Então, que o tema esteja lá dentro da estrutura, você não fez só uma estrutura. E aí dá para fazer uma crítica boa aos modelitos, pessoal. Veja, o critério 2 exatamente existe para combater os modelos. O que o critério 2 está dizendo é o seguinte: não adianta me fazer um modelo generalista. Você vai ter os elementos estruturais, você não vai estar adequado ao tema, querido. Então, pessoal, essa coisa que precisa ser arrumada. Tem toda a estrutura. Coloque o tema ali, como a gente viu em vários exemplos que eu coloquei para vocês aqui nos módulos, e aí sim vocês têm critério 2. É um critério que geralmente o pessoal consegue desenvolver, né? Consegue fazer esse casamento até pela prática, né, de produzir textos, tá? No critério 3, tá? A gente tem a argumentação e aqui mesmo é a qualidade de argumento. Tem também o elemento de incongruência de parágrafos, porque os parágrafos de desenvolvimento, como eu já falei, tem que ser parágrafos irmãos, né? Então, se um tiver maior do que o outro, pode dar um pouquinho de incongruência de parágrafos aqui, claro, maior do que o outro, né, com mais informação do que mais informação do que o outro. Isso pode dar uma incongruência de parágrafos, e aí isso pode dar um problema, mas geralmente não acontece não. É que é mesmo se você dê qualidade para sua argumentação, né, se, claro, dentro dessa argumentação, um repertório sociocultural, é qualidade, né, do seu argumento aqui, se ele está bem. É um critério que geralmente o pessoal consegue tirar os 200 pontos, certo? O critério 4, diferentemente, é um dos que o pessoal mais perde de ponto, pessoal. É impressionante, tá? O critério 4 é a coesão, que é a questão dos conectivos, mas é também a questão das escolhas das palavras, tá? Se você escolheu a palavra correta,
E se você escolher a melhor palavra para representar aquilo que você está pensando, eu vou tentar explicar. O erro de escolha, por exemplo, você quis colocar que você quer enfatizar alguma coisa e você escreveu retificação no lugar de ratificação. Por exemplo, isso é um problema de coesão, pode até perder pontos de língua portuguesa também por questão da formalidade e informalidade, como eu expliquei há pouco. Aliás, geralmente, quem perde ponto no critério 1 vai perder no critério 4, são 2 critérios ali muito próximos, né? Enfim, então esse é um erro de escolha de palavras. Mas também tem o erro de escolha de palavras de você não ter escolhido a palavra que expresse melhor a sua ideia. Então, por exemplo, ao invés de você colocar que algo foi... você quis colocar que algo pode... que não é possível de algo acontecer, né? E aí você colocou que aquilo é improvável de acontecer. Uma coisa que não é possível de acontecer não é a mesma coisa de algo ser improvável. Improvável é quando pode acontecer, mas não tem tanta chance. Outra é algo que não vai acontecer. Então seria algo implausível, né? Por exemplo, eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Não foi... são palavras muito próximas, né? São quase sinônimas, mas não expressa a ideia que você quis colocar de algo impossível de acontecer. Improvável não vai dar essa ideia, tá? Então, não foi a melhor escolha que você poderia ter feito. A coesão também aponta isso, tá, pessoal? Mas claro que tem os conectivos, eu deixo aqui uma listinha básica para vocês dos conectivos mais usados, tá? Lembrando que lá no edital você tem que colocar 2 conectivos por parágrafo com valores semânticos diferentes. Meu Deus! Calma, gente, vocês fazem isso naturalmente. Se você colocar um porquê e colocar um mais, pronto, você já fez isso e naturalmente você vai fazer isso. Não é uma preocupação tão absurda, também nunca vi esse tipo de problema dentro dos textos que eu trabalho, não, tá? Fiquem tranquilos. Mas só para a gente colocar, no desenvolvimento 1, para a gente começar, né, pessoal, termo de ligação, lembra? O termo de ligação, para você começar o desenvolvimento 1, você usa primeiramente ou primariamente, né? Você pode colocar ali. Lembrando que essa questão do primeiramente é uma questão, né, que era muito forte para o Enem, que era o paralelismo, né? Esse paralelismo ele já não é mais tão fortemente cobrado, ele é uma possibilidade. Antigamente era uma obrigatoriedade, hoje ele é uma possibilidade de uso. O Enem até gosta, você pode usar sem muito problema, tá? Mas não precisa ser tão forte assim como primeiramente e segundamente, por exemplo. Nem faça esse segundamente ou em segunda instância, mas não. Tente usar esses outros que eu vou mostrar aqui para você agora, como por exemplo, o Ultracim, que está no momento, é o conectivo da moda agora. Isso não quer dizer que seja ruim, tá? Pode usar sem nenhum problema, tá? Por conseguinte, né, em sequência, né, a sua ideia, você está dando sequência aos seus argumentos. Então, por exemplo, são conectivos para você começar o terceiro parágrafo, né, o desenvolvimento 2, sem muito problema. Não use em segunda instância agora, não. Já deu uma caída isso, ficou muito... algumas pessoas acharam um pouco forçado, o INEP deu uma olhada e falou assim, não vou colocar a obrigatoriedade, mas... vamos tentar permanecer com paralelismo sem forçar tanto, tá? Então tá aí algumas sugestões para vocês colocarem. Na conclusão, gente, um simples, portanto, cabe, e aí vem uma observação. Eu estou colocando aqui os conectivos para vocês, e muitas vezes, colocar um conectivo diferente para chamar atenção. Isso não é tão válido assim no Enem, não, cara. O importante é vocês colocarem os conectivos que tenham aquele valor semântico, aquela ideia que você quer expressar. Isso é mais importante que você ficar pensando em um conectivo incrível, maravilhoso e diferente, tá? É muito mais importante você saber que você está expressando a sua ideia corretamente com aquele conectivo do que pegar um conectivo extraordinário, certo? Então, beleza, pessoal. Portanto, já cabe. Eu coloquei aqui outros conectivos, principalmente de comparação, porque a gente faz comparação na terceira fase, lembra? Na terceira fase do contexto. Então, você vai usar ali algum conectivo de comparação. Você pode fazer comparação, às vezes, lá na frase final da conclusão.
lá na conclusão e, claro, no repertório sociocultural no desenvolvimento. Então, você tem pelo menos ali 2 a 3 momentos na redação que você vai fazer alguma comparação. Então, coloquei alguns conectivos de comparação aqui para vocês, tá? Em analogia, comparativamente, em comparação, da mesma forma. Então, qualquer conectivo desses aqui, printa a tela aí, né? E você pode usar sem nenhum problema. E é bom que se você tiver 3 momentos, você já tem aqui 3 diferentes, né? E é só você utilizar, tá? Alguns, eu coloquei aqui de somatório, a ideia de somatório também, somado a isso, além disso, sempre tem para você adicionar algum elemento a mais do seu argumento. Lembra que a gente falou agora do argumento por quê, como, onde? Se você for adicionando informações dentro do seu parágrafo de desenvolvimento principalmente, você vai acabar tendo que utilizar um conectivo de somatório. Então, coloquei isso, somado a isso, além disso, tá? Que você pode utilizar sem muito problema. Certo, pessoal? Tem aquele também que muita gente gosta de usar na terceira frase do contexto, né? Fora da ficção, se você utilizar algum filme, algum livro, né? Você pode fazer isso também sem nenhum problema, tá? Que dá aquele chamarisco ali de que você está agora induzindo o tema. Beleza, pessoal? Certo? Gente, para a gente fechar o nosso curso de redação, vou trazer para vocês os repertórios socioculturais Coringa, para que vocês possam utilizar em qualquer tema, certo? Vamos tentar entender um pouquinho desses repertórios. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a gente terminar o nosso curso, nosso último módulo bônus dos repertórios socioculturais. Vamos lá. Pessoal, rapidinho. Eu esqueci do critério 5. Volta, pega a pipoca, meu, cara. Volta. É rapidinho, vai durar 30 segundos. Esqueci do critério 5. A gente falou tanto do critério 5A no módulo, né, da conclusão, eu esqueci, né, mesmo, fiquei empolgado aqui falando das conjunções. Gente, tem o critério 5, né, que são as intervenções sociais. A gente já viu lá no módulo de conclusão, né, respeitar os 5 elementos, né, agente, ação, meio, detalhamento, finalidade, fazer os 5 elementos de forma precisa, né, ligando ao argumento, a gente já falou disso também, e respeitar os direitos humanos, né, que são os elementos avaliativos ali do critério 5, né? Então, respeitar os 5 elementos, ligar ao argumento e respeitar os direitos humanos é o que vocês terão de avaliação no critério 5. Esqueci o critério 5. E aí, vou dizer para vocês, erro de gravação, já tinha apagado tudo. Fiz um posto em fantástico. Eu fazer. Escrevi tudo de novo, botei critério 5 para vocês, tá bom? Diga não, gente, é velhice, né? Coisa desse tipo, né? Cabeça que vai envelhecendo, né? Apesar de ter muita gente da terceira idade, é muito melhor do que eu. Tô falando demais, gente. Vamos pro último módulo, eu tô falando demais. Apaga isso tudo aí, vambora.